Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Meu nome é Célio Moreira, estou ministro da Sagrada Comunhão e ministro da Palavra por obra e misericórdia de Jesus Cristo. Sou da paróquia da Senhora Santana, de Santana do Paraíso, que tem como pároco o nosso padre Elinei. Hoje, dando sequência aos estudos dos Evangelhos, estaremos refletindo São Lucas, o terceiro evangelista. Já estudamos Mateus, Marcos e hoje Lucas. Não temos a pretensão de sermos como Filipe, pois a Bíblia não pertence aos estudiosos, mas ao povo. Nossa tarefa está sendo de nos aproximar do povo e acompanhá-lo, sentar junto a ele, escutando, perguntando, indicando possíveis caminhos para a compreensão. Obra de Lucas. Ao viajarmos para um país desconhecido, sempre nos preparamos tomando alguns endereços, informações e mapas que nos ajude a situarmos e nos orientarmos dentro daquele país. Ao começarmos a leitura do terceiro evangelho, também precisamos de algumas informações que nos orientam ao longo da jornada. Qual a forma, o conteúdo, o propósito do evangelho? Quem é seu autor? E para quem ele escreveu? Qual a novidade do evangelho? O que ele pretende contar para nós? Uma obra em 2 volumes. Ao examinarmos o terceiro evangelho, devemos primeiro levar em conta que ele é apenas a primeira parte de uma obra que foi pensada e deve ser lida como um todo. Sua continuação é o livro dos Atos dos Apóstolos. Compare, por exemplo, em Lucas 1, de 1 a 4, com Atos dos Apóstolos 1, de 1 a 8. O Evangelho apresenta o caminho de Jesus. Os Atos dos Apóstolos apresentam o caminho da Igreja e juntos formam o caminho da salvação. No centro de tudo, temos a cidade de Jerusalém, ponto de chegada e caminho de Jesus e ponto de partida do caminho da Igreja, que continua a missão de Jesus até os confins da terra, conforme Atos 1, 8. Para apresentar a história da salvação, o que pretendia o autor com essa obra em 2 volumes? Se examinarmos Lucas 16, percebemos logo que ele queria oferecer aos seus destinatários uma visão completa de como a salvação que Deus oferece se manifesta e se realiza na história. Diz ele, a lei e os profetas chegaram até João. Daí para frente, o reino de Deus é anunciado a cada um se esforça para nele entrar com violência. Dessa afirmação podemos deduzir que o autor divide a intervenção de Deus para salvar em 3 grandes etapas. O grande passo, vendo o conteúdo dos 2 volumes escritos pelo terceiro evangelista, podemos avaliar o grande passo que ele deu. Esse passo já fora começado pelo apóstolo Paulo, que diante da recusa dos judeus, saiu para anunciar o evangelho aos pagãos. Era Jesus se encarnando e agindo entre outros povos. Ora, o terceiro evangelista, depois de Paulo, levou isso à frente, e sua obra testemunha que o reino de Deus e seu anúncio não são para ficar restrito ao mundo da Palestina, mas deve se difundir pelo mundo inteiro.
Quem está por trás desse que é o maior conjunto de escrito do Novo Testamento? Desde o século II, o testemunho da Igreja é unânime em afirmar que o autor é Lucas. Nos escritos de Paulo, encontramos em nome citado 3 vezes: Colossenses 4,14, segunda carta a Timóteo de 4,11 e Filemon, capítulo 24. Lucas seria o querido médico que acompanhava Paulo em suas viagens e com ele esteve preso nas perseguições. Uma confirmação disso encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, em que o autor começa a certo momento a usar nós, o que nos leva a supor que ele acompanhava Paulo nas viagens. Podemos ver em Atos 16, de 10 a 17, Atos 20, de 5 a 15, 21, de 1 a 18 e 27, de 1 a 28 e 16. Lucas era, portanto, uma pessoa de certa posição, médico, que conhecia muito bem a língua grega e escrevia principalmente para o povo de língua grega. Alguns acham que ele era grego. Escreveu sua obra em Antioquia, da Síria, entre os anos 80 a 90 depois de Cristo. Os destinatários do Evangelho. Lucas dedicou seu livro a um certo Teófilo, Lucas 1:3, e Atos 1, de 1 a 2. Certamente uma pessoa de posição, um mecena de influência que certamente teria patrocinado a produção e a difusão da obra de Lucas, segundo o costume daquela época. Contudo, é lendo a obra de Lucas que encontraremos nos verdadeiros destinatários. Lucas tem uma grande preocupação social e dedica muita atenção às pessoas. E sua preferência está sempre ao lado dos pobres, dos humildes e pequenos, principalmente os marginalizados, os pecadores públicos, as mulheres. Estas que era tão ausente da vida social no mundo palestino. Como veremos, Lucas quer salientar que Jesus veio para eles, trazendo-lhes a justiça, a libertação, não para que eles simplesmente se encaixem na sociedade e na história que aí estão. Não, Jesus veio libertá-los para que eles construam uma nova sociedade, uma nova história, onde justiça produz partilha e fraternidade, de modo que todos possam ter acesso à liberdade e à vida. São os pobres, os marginalizados, os derrotados que contribuirão para o futuro. Quero agradecer as inúmeras manifestações de carinho por este trabalho simples e de cunho catequético. Por hoje ficamos e amanhã estaremos refletindo João, para que possamos compreender mais e mais um pouquinho da mensagem que Jesus transmite aos nossos corações. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.